Olá, prazer imenso. E hoje o tema da nossa aula será a Revolta de Beckman. Ocorrida no Maranhão no ano de 1684, a historiografia brasileira classifica a Revolta de Beckman como um movimento nativista de grande monta na nossa história. Mas para que nós possamos ter um entendimento mais holístico e mais amplo desse evento, é necessário que voltemos o nosso olhar para as reminiscências, para os antecedentes, para o caminhar histórico que acabou desembocando na Revolta de Beckman. Primeiramente, vamos analisar como foi que o estado do Maranhão, aonde esta rebelião ocorreu, ele foi criado. O estado do Maranhão foi criado no ano de 1621, em pleno vigor da União Ibérica. Foi criado durante a dinastia filipina. E o estado do Maranhão era bem diferente do que nós conhecemos hoje, pois ele abrangia o território do atual estado do Piauí, do estado do Amazonas, do Pará e do Ceará. Então, essas terras compunham o estado do Maranhão, que era um estado gigantesco nessa época. E foi no estado do Maranhão que ocorreu esta rebelião chamada Revolta de Beckman. O povo do Maranhão, nessa época, vivia numa situação de extrema penúria, vamos dizer assim, completamente abandonado à própria sorte. Vivia da coleta, da pesca e de uma agricultura de subsistência. Então, este era o cenário do Maranhão. Aqui, logicamente, também haviam os grandes latifundiários. Esses latifundiários, eles se encarregavam de tocar a economia, que existia à base da lavoura da cana e da produção de açúcar, do cultivo do tabaco e da pecuária de corte, principalmente couro, que servia para exportação. Então, dentro dessa situação de penúria e de extrema miserabilidade, o estado do Maranhão ele subsistia. E desde meados do século XVII, o Maranhão passava por profundas crises, porque com a expulsão dos holandeses do Nordeste, ficou muito caro, tornou-se extremamente caro e dispendioso a alocação de escravos da África para trabalharem aqui na província do Maranhão. Tornou-se bastante custoso esse empreendimento. E dentro desse cenário, nós vamos ver a proibição de escravização dos indígenas, principalmente conseguida pelos jesuítas. Lá pelos anos de 1650, o padre Antônio Vieira, que veio para o Maranhão como supervisor das missões jesuíticas no estado, estabeleceu as bases missionárias para cuidar dos índios. Essas bases missionárias elas eram fundamentadas em um tripé: pregação, batismo e educação. Tudo isso nos moldes da cultura portuguesa e seguindo rigorosamente os ditames do Concílio de Trento. A coroa portuguesa, por conta dessa presença jesuítica no Brasil, a coroa portuguesa, no dia 1º de abril de 1680, resolveu então baixar uma lei abolindo a escravidão indígena sob todos os aspectos, sem nenhuma exceção. E essa situação de dificuldade em importar mão de obra escrava para trabalhar nas lavouras e de escravização dos indígenas acabou fazendo com que a situação se tornasse extremamente difícil. E para contornar essa questão da mão de obra, os senhores de engenho faziam de forma ilegal invasões que eram feitas nas reduções missionárias, nas reduções jesuíticas, e ali eles capturavam os índios que eram evangelizados e os forçavam a trabalhar dentro do trabalho escravo. E isso, logicamente, gerou uma confusão, gerou um atrito muito forte com os jesuítas, que eram contra a escravização dos indígenas. E fora isso, os senhores de engenho estavam burlando a lei baixada pela coroa portuguesa, que proibia a escravização dos indígenas. Então, no meio de todo esse caos, no meio de toda esta confusão, tentando contornar, ou melhor, solucionar essa questão, a coroa instituiu a Companhia de Comércio do Maranhão.
E é bem aqui, na instituição da Companhia de Comércio do Maranhão, que nós vamos ver o embrião, a motivação, o estopim, melhor dizendo, que resultou na revolta de Beckmann. Essa Companhia de Comércio do Maranhão foi criada em 1682, ou seja, 2 anos antes da eclosão do movimento. E ela foi criada nos moldes da Companhia Geral do Comércio do Brasil. Nessa época, o território brasileiro estava dividido em dois grandes territórios. Primeiro, o território do Brasil, que tinha a capital em Salvador, e o território do Maranhão, que abrangia as terras que eu já falei aqui para vocês dos atuais estados do Pará, Ceará, Piauí e Amazonas, além das terras do Maranhão, é claro. Então, tentando contornar esta situação, a coroa portuguesa institui a Companhia de Comércio do Maranhão. Essa Companhia de Comércio do Maranhão, ela tinha uma função. Segundo o regimento, essa companhia ela deveria deter o estanco comercial, ou seja, o monopólio de todo o comércio que acontecia aqui no Maranhão. Essa companhia deveria deter este monopólio durante 20 anos, mas ela tinha também uma contrapartida. A contrapartida da Companhia de Comércio do Maranhão era introduzir na colônia, introduzir aqui no estado do Maranhão, 10 mil escravos africanos, à razão de 500 peças por ano. Ela tinha esse prazo de, durante um período de 20 anos, introduzir na colônia do Maranhão 10 mil escravos, uma vez que estava bastante cara, custava bastante colocar escravos aqui no estado do Maranhão às expensas dos colonizadores. Então a Companhia de Comércio do Maranhão ela foi criada com essa função, de durante o prazo de 20 anos, introduzir um total de 10 mil escravos aqui no Maranhão, à razão de 500 peças, ou seja, 500 cabeças, 500 pessoas escravizadas por ano. Fora isso, a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão também tinha o encargo de fornecer tecidos, vinhos e artigos manufaturados da Europa, vinhos, bacalhau, azeite, farinha de trigo. Ela tinha a obrigação de introduzir isso na colônia do Maranhão e, em contrapartida, levar, pelo menos uma vez por ano, um navio carregado de produtos tropicais saídos do Maranhão e do Pará para Portugal. Porém, como tudo, essa é uma característica que perpassa a nossa história, a coisa foi feita, parece que com o sentido de não funcionar, de não dar o resultado que era esperado, aquilo que estava planejado, aquilo que foi colocado no papel. Então, as pessoas começaram a reclamar bastante porque os produtos eram muito caros e a companhia de forma nenhuma chegou a introduzir a cota de escravos que ficou estipulada para que ela introduzisse na capitania do Maranhão, melhor, na colônia do Maranhão. A companhia não conseguiu cumprir esse papel. Havia muita reclamação porque os produtos europeus eram caros e a companhia era acusada também de vender produtos deteriorados, estragados, apodrecidos. E isso gerou, logicamente, uma revolta, um questionamento muito grande. E a situação começou a se agravar. Os comerciantes locais se sentiam prejudicados por esse monopólio, porque a companhia deteve todo o monopólio, o estanco, todo o monopólio comercial do Maranhão com Portugal. E logicamente que os comerciantes se sentiram bastante frustrados com essa questão da monopolização do comércio por parte da companhia. Logicamente aí começou a haver uma reclamação muito grande. Os grandes proprietários rurais entendiam que os preços oferecidos pelos seus produtos eram insuficientes, não pagavam os investimentos, os gastos que eles tinham, e começaram a reclamar também, e o caldo foi engrossando. Os apresadores de indígenas, aqueles que viviam de se aventurar sertão adentro, capturarem os indígenas e venderem esses indígenas como escravos para os senhores de engenho, começaram a reclamar também porque não podiam mais capturar os indígenas e prender
e trazê-los como escravos e ganhar dinheiro com isso, porque os jesuítas estavam em cima. E fora isso, conseguiram com que a coroa portuguesa chancelasse a proibição da escravização da mão de obra indígena. Então começou a haver uma reclamação muito grande. E a população em geral protestava contra as irregularidades do abastecimento e dos gêneros elevados dos produtos. Como eu já falei, inclusive da questão de que muitos desses produtos eram vendidos já deteriorados, já apodrecidos. E esses fatos, somados às intenções, melhor do que as intenções, as isenções que eram concedidas aos religiosos, acabou então fazendo com que a coisa chegasse a um nível de paroxismo e acontecesse a revolta. Vamos falar agora sobre a eclosão da revolta em si. Uma vez que nós colocamos aqui o panorama, fizemos o panorama holístico de como era o estado do Maranhão, as características, como a população vivia, a criação da companhia de comércio. Agora vamos ver a questão da eclosão da rebelião em si. Após alguns meses de preparação, os revoltosos eles se reuniam clandestinamente e começaram a preparar uma rebelião, uma vez que perceberam que não havia outra alternativa. Então eles se aproveitaram de uma viagem feita pelo governador do Maranhão na época, o governador Francisco de Sá Menezes, que viajou para o Pará. Aproveitando a ausência do governador Francisco de Sá Menezes, o movimento é deflagrado no dia 24 de fevereiro de 1864. Nesse dia, sob a liderança dos irmãos Beckman, Manuel e Tomás Beckman, e também do senhor de engenho Jorge Sampaio, que era muito chegado à família, aos Beckman, e logicamente também com a união de comerciantes e outros empresários da região, o movimento então ele é deflagrado. Ele é deflagrado e ele contou com a mobilização de 60 a 80 indivíduos. Foi esse o número de revoltosos. 60 a 80 indivíduos, mas eles planejaram logisticamente muito bem, deram então prosseguimento à invasão. Aproveitando-se da viagem do governador, eles fizeram os seguintes atos. Primeiro deles, eles tomaram o corpo da guarda de São Luís, que era comandado por um oficial e 5 soldados. Dominado o corpo da guarda, eles partiram, juntamente com outros moradores que foram arrebanhados pelo meio do caminho, no meio de toda essa confusão, partiram para a casa do capitão-mor de São Luís, o capitão-mor Baltazar Fernandes. Baltazar Fernandes, em sua casa, gritava por socorro. Segundo o historiador maranhense João Francisco Lisboa, Manuel Beckman deu voz de prisão ao capitão-mor Baltazar Fernandes em sua casa. Recebeu ordem de prisão e, em tom de galhofa, em tom de mofa, de pouco caso, Manuel Beckman disse que ele iria ficar preso dentro de casa, em prisão domiciliar, e custodiado pela sua esposa, que naquele momento estava recebendo a nomeação de carcereira. O capitão-mor, segundo esse historiador maranhense, o historiador João Francisco Lisboa, o capitão-mor gritou e pediu para ser morto, porque isso era uma humilhação demais para um soldado. Mas os revoltosos fizeram pouco caso das lamúrias do capitão-mor e partiram então para o convento dos jesuítas. Eles chegaram no convento dos jesuítas e prenderam todos os jesuítas que estavam lá. Encontraram uma quantidade de 27 religiosos que estavam ali concentrados. Então prenderam todos e o movimento, logisticamente, foi perfeito. Logisticamente, os revoltosos conseguiram o que eles queriam em pouco tempo. Eles conseguiram invadir o corpo da guarda, conseguiram prender, ainda que em prisão domiciliar, o capitão-mor da cidade de São Luís, e se aproveitando desse vácuo de poder, uma vez que o governador não se encontrava no Maranhão, mas se encontrava no Pará, eles decidiram essa parada rapidamente. Então, no dia 25 de fevereiro, a revolta estava consolidada. Ela começou dia 24 de fevereiro de 1864 e no dia 25 de fevereiro, apenas um dia, ela já estava consolidada. Então, a 25 de fevereiro,
organizaram-se na Câmara Municipal uma junta de governo que era composta por 6 membros, sendo 2 representantes de cada segmento social, 2 representantes dos latifundiários, 2 representantes dos comerciantes e 2 representantes também do clero, de algumas pessoas de outras ordens religiosas que não jesuítas, que estavam indignados com o privilégio que os jesuítas obtiveram da coroa imperial. E uma vez que essa junta revolucionária se reuniu, eles deliberaram sobre alguns assuntos. Primeiro desses assuntos, a deposição do capitão Mor. Depois, a deposição do governador que não se encontrava no Maranhão nesse período. A abolição do estampo, que era o monopólio que a Companhia de Comércio do Maranhão possuía durante 20 anos sobre todo o comércio no Maranhão. E também deliberaram sobre a expulsão imediata dos jesuítas. A junta, essa junta revolucionária, eles mandaram para o Pará uma espécie de embaixada, ou seja, mandaram emissários para o Pará, onde se encontrava o governador que havia sido deposto, o governador do Maranhão. Essa junta, melhor dizendo, esses emissários da junta, eles foram para o Pará com a missão de conseguirem arrebanhar adeptos para a sua causa, convencer a população do Pará a se incorporarem ao movimento para poderem engrossar, terem mais vigor nas suas reivindicações. Nesse momento, ninguém estava querendo se separar da coroa portuguesa, mas eles estavam querendo aumentar o número de adeptos para poder mostrar a razoabilidade para as autoridades portuguesas da sua reivindicação. Então, essa junta revolucionária mandou esses emissários para o Pará com essa missão, a missão de arrebanhar adeptos para a causa. E chegando no Pará, esses emissários foram convidados pelo governador do Maranhão, que fez então uma proposta, a proposta de anistiar todos os revoltosos. Anistiar significa perdoar, fornecer uma anistia. O governador do Maranhão estendeu a mão a eles, prometeu anistiar todos os revoltosos, honrá-los, dar prêmios, honrarias e até mesmo dinheiro, 4.000 cruzados para os líderes da revolta. Mas a proposta do governador do Maranhão foi rejeitada. Ele prometeu que se os revoltosos aceitassem a sua proposta, ele daria uma anistia, perdoaria todo mundo, com a única condição que ele fazia naquele momento era que depusessem as armas e voltassem à razão. No caso, a razão dele, a razão que ele defendia. Mas os revolucionários rejeitaram, revolucionários, melhor dizendo, revoltosos, porque não era uma revolução, uma revolta, os revoltosos recusaram a proposta do governador do Maranhão. E aí eles cometeram um erro estratégico. Esse erro estratégico foi expulsarem os jesuítas do Maranhão antes de mandarem um emissário para Portugal para poder conversar com as autoridades e explicar as razões da revolta. Expulsaram os jesuítas foram na frente para Portugal. E chegando em Portugal, logicamente que esses jesuítas procuraram a autoridade, procuraram o rei e expuseram a situação dentro da versão deles para o rei de Portugal. O rei de Portugal nessa época era o rei Pedro II, não comparar com o nosso imperador Dom Pedro II. O rei Pedro II era filho do rei João IV, que nesse momento estava reinando sobre Portugal, o rei Pedro II. O rei Pedro II, muito religioso, logicamente que acatou as explicações, os argumentos, toda a argumentação feita pelos jesuítas. Ele era muito católico, como católicos eram todos os membros da família real portuguesa. Neste ínterim, em que emissários estavam tentando arregimentar pessoas no Pará para endossarem a causa da revolta de Beckman e que os jesuítas tinham sido expulsos, a junta achou também por bem mandar Tomás Beckman para Portugal para que Tomás Beckman, o irmão de Manuel Beckman, conversasse com as autoridades, expusesse as razões do movimento, se queixasse da companhia, de tudo que estava acontecendo
das reclamações, da quebra contratual do papel da companhia, para que ele se queixasse ao rei ou às autoridades portuguesas. Mas Thomas Beckmann não foi sequer recebido. Ao chegar em Portugal, ele foi preso imediatamente, foi imediatamente preso. O rei não se deu sequer ao trabalho de escutar qualquer tipo de explicação que viesse de Thomas Beckmann. Considerava esse pessoal que fez essa rebelião como traidores e que precisavam ser punidos. Então, sem sucesso, Thomas Beckmann recebeu voz de prisão em Portugal, foi colocado a ferros e foi mandado para o Maranhão juntamente com o novo governador que foi nomeado pelas autoridades, foi nomeado pelo rei de Portugal. O novo governador do Maranhão foi o governador Gomes Freire de Andrade. Gomes Freire de Andrade foi nomeado e foi mandado para o Maranhão juntamente com o destacamento militar para resolver o problema, para prender os revoltosos e, no caso, até executar os cabeças. Então foi com essa missão que Gomes Freire de Andrade veio para o Maranhão e veio custodiando Thomas Beckmann, que foi para Portugal para conversar com o rei e expor à sua majestade o que estava acontecendo aqui no Maranhão. Nesse ano da revolta, 1865, o movimento começou a arrefecer, porque os revoltosos não perceberam que o seu movimento teve uma boa repercussão perante as autoridades portuguesas. Aí uma outra característica que perpassa a história brasileira de cabo a rabo. Essa questão, o brasileiro, ele individualmente, ele é capaz de atos bárbaros. O sujeito briga e mata por causa de R$1 numa briga, numa bebedeira num bar, agride pessoas e até tira a vida das pessoas por causa de briga de futebol. Por causa disso é capaz de dar até uma facada no vizinho, bate na mulher, é um sujeito violento. Mas quando se trata de se reunir para lutar pelos seus direitos e enfrentar as autoridades constituídas que o estão explorando, é um frouxo. E eu não canso de falar isso, vou falar isso sempre. Merece um estudo de caso essa postura do brasileiro. No individual ele tem uma postura, e em grupo já é uma postura totalmente diferente. Então esse movimento, essa rebelião, no ano de 1865, vendo que não obtivera repercussão positiva, começou a arrefecer, começou a demonstrar enfraquecimento, começou a demonstrar hesitação. Muitas pessoas que eram entusiastas no começo começaram a se portar como arrependidos, como pessoas que estavam profundamente arrependidos de terem se rebelado e estavam temendo pela sua vida, temendo pela sua segurança nesse momento. Então Gomes Freire de Andrade, o governador nomeado pelo rei de Portugal, chegou no Maranhão com este intuito, o intuito de prender os revoltosos, executar os cabeças e debelar com esse movimento e voltar então à ordem anteriormente que estava estabelecida. Essa foi a postura do governador nomeado Gomes Freire de Andrade. Gomes Freire de Andrade trouxe Thomas Beckmann. Quando Gomes Freire de Andrade chegou ao Maranhão, ele não houve resistência. O próprio Manuel Beckmann não ofereceu resistência. Ele tinha interesse em ver o seu irmão libertado. Muitos dos revoltosos deliberaram e resolveram fugir imediatamente. Beckmann ficou. E Gomes Freire de Andrade, uma vez instalado no poder, ele decretou imediatamente a ordem de prisão contra Manuel Beckmann e os líderes do movimento, e também tratou de restituir aos cargos anteriores os oficiais que haviam sido depostos, como, por exemplo, no Corpo da Guarda, o oficial da Guarda de São Luís, os soldados, o capitão-mor de São Luís, que Beckmann deixou sob prisão domiciliar. Gomes Freire de Andrade tratou de restituir essas autoridades aos seus cargos e decretou a prisão imediata de Manuel Beckmann e todos os revoltosos. Beckmann fugiu e Gomes Freire de Andrade então resolveu lançar mão de sua autoridade e de todas as suas artimanhas para capturar Beckmann, que a essa altura já era tido como o cabeça do movimento. O governador
ofereceu, pela captura de Manuel Beckman, o cargo de capitão das ordenanças. E esse cargo era muito cobiçado. E, por incrível que pareça, Manuel Beckman foi traído. Ele foi traído por um afilhado e ao mesmo tempo protegido, chamado Lázaro de Mello. Esse Lázaro de Mello, devido à proximidade com Manuel Beckman, ele sabia onde Beckman se escondia no interior do Maranhão e montou uma emboscada e, juntamente com alguns soldados, capturou o próprio padrinho e o entregou ao governador do Maranhão, o governador Gomes Freire de Andrade. Com a entrega de Manuel Beckman, o Lázaro de Mello recebeu do governador o cobiçado cargo pelo qual ele traiu o próprio padrinho, o cargo de capitão das ordenanças. Falando sobre esse Lázaro de Mello, ele, uma vez empossado no cargo, ele recebia desprezo por parte dos seus comandados. Quem é que gosta de receber ordens de traidor? Ainda mais quem trai o próprio padrinho, quem trai uma pessoa que o protegia. Então o Lázaro, esse Lázaro, que era padrinho, que era afilhado do Manuel Beckman, ele recebeu o cargo pelo fato de ter traído o padrinho, mas uma vez empossado pelo governador no cargo de capitão das ordenanças, ele era desprezado, era tratado com desprezo e com desrespeito pelos soldados que ele comandava. E ele foi se queixar junto ao governador. Chegou ao governador e disse que estava sendo tratado com desdém, com desprezo e com desrespeito pelas pessoas que ele comandava, para que o governador tomasse alguma medida quanto a isso. Ao que o governador olhou para ele e disse: meu filho, olha aqui para mim, ó, eu te prometi o cargo e não o respeito das pessoas. Problema teu, te vira. E o Lázaro saiu de lá igual Judas, quando foi desprezado pelos sacerdotes e atirou as 30 moedas de prata com as quais ele vendeu o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa revolta de Beckman, ela é emblemática. Então, apontados como líderes, uma vez presos e apontados como líderes do movimento, Manuel Beckman e Jorge Sampaio receberam a sentença de morte. E ambos foram enforcados para algumas correntes no dia 2 de novembro de 1865, já para outros dia 10 de novembro, segundo outras fontes. Há uma divergência quanto à data do enforcamento de Beckman e de Jorge Sampaio. Porém, eles foram enforcados. Tá? Isso aí é uma divergência menor. Eu só estou citando porque pode ser que alguém divirja. Então, existe essa divergência entre os dias em que houve o enforcamento. Algumas pessoas dizem que foi 2 de novembro de 1865 e outros que foi dia 10 de novembro de 1865. As últimas palavras de Manuel Beckman, antes de ser enforcado, foram as seguintes: pelo povo do Maranhão, morro contente, morro feliz. Pelo povo do Maranhão, morro feliz. Segundo consta, essas foram suas últimas palavras antes de ser enforcado. Uma vez enforcado, uma vez debelado o movimento, os seus líderes justiçados, mortos, enforcados, os bens de Manuel Beckman foram todos para leilão em asta pública. E o governador Gomes Freire de Andrade teve um gesto muito nobre. Ele arrematou todos os bens de Manuel Beckman, fazendas, todos os bens dele que foram a leilão em asta pública. Ele os arrematou, pagou por eles e devolveu-os todos à esposa e às filhas de Manuel Beckman. Ele teve um gesto de muita nobreza nesse evento. As consequências. Vamos ver quais foram as consequências para o Maranhão da revolta de Beckman. A situação de pobreza, a situação de miséria extrema, ela perdurou no decorrer do século XVII até as primeiras décadas do século XVIII. Na segunda metade do século XVIII, a administração do Marquês de Pombal deu uma reconfigurada no Maranhão. O Marquês de Pombal, aproveitando-se da situação geopolítica que estava acontecendo no momento, como desarranjos sociais na Inglaterra por conta da Revolução Industrial e também por conta da rebelião das 13 colônias que vieram posteriormente a se tornar os Estados Unidos contra a Inglaterra, ele se aproveitou que o preço do algodão,
havia despencado, aliás, havia aumentado muito no mercado internacional, porque as 13 colônias produziam, principalmente as colônias do sul produziam esse algodão e jogavam no mercado internacional, e a Inglaterra precisava para tocar a sua revolução industrial deste produto. O Marquês de Pombal incentivou aqui no Maranhão, ele incentivou a produção de algodão. E isso deu um surto de prosperidade temporário aqui no Maranhão. Porém, com a situação sanada, uma vez terminada a guerra civil, perdão, melhor dizendo, a guerra das 13 colônias contra a Inglaterra, e uma vez tendo sido sanado esse problema geopolítico, os americanos, os produtores de algodão das 13 colônias voltaram a ocupar o seu lugar posterior no mercado internacional do algodão. E o Maranhão entrou em declínio. E para piorar, com a expulsão dos jesuítas aqui do Maranhão, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, ele não gostava dos jesuítas, expulsou-os todos do Brasil, não só do Maranhão, mas do Brasil. Então, com essa expulsão dos jesuítas, houve uma desorganização nas atividades de coleta das drogas do sertão. Concluindo, vamos falar aqui um pouquinho sobre Manuel Beckman. Quem era esse personagem? Ele era um latifundiário, um fazendeiro muito respeitado e muito querido aqui no Maranhão. Era uma pessoa de muito respeito. Beckman era filho de um alemão e de uma portuguesa, e seu apelido era Beckmão. Tomás Beckman era o irmão de Manuel Beckman e tomou parte na revolta. No lugar onde Manuel Beckman foi enforcado, hoje tem um monumento, um obelisco. Fica em uma pracinha ali em frente ao curso Espanhol 2000, em São Luís do Maranhão. Não sei se ainda se chama Espanhol 2000, mas ali havia um curso, era muito conhecido no Maranhão, muito conhecido em São Luís. Não me lembro se continua existindo esse cursinho de espanhol. Mas bem ali em uma pracinha localizada ali naquele local, existe um obelisco em homenagem a Manuel Beckman. Foi o local onde ele foi enforcado. Lázaro de Melo, o traidor, o afilhado, traidor do seu padrinho Manuel Beckman, aquele que o entregou às autoridades, ele acabou se suicidando, acabou tirando a sua própria vida. Como eu citei anteriormente o exemplo de Judas. Assim nós terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra novamente, se Deus quiser, em uma outra oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado pela sua generosidade. Um grande abraço e até a próxima.